Então vamos lá, esse é mais um podcast Sai da Média. O tema de hoje é duro. O tema de hoje é 2 pés na porta, né? Assim, pá! Eu tomei até um susto. O tema de hoje é assim, pá! É pra sair da média mesmo. É pra sair da média mesmo. Vamos falar de hoje como vencer o hábito de fracassar. Porra, Jerônimo, que duro. Você tá dizendo que eu tenho o hábito de fracassar? Vamos ver. Quem vai dizer se você tá com esse hábito ou não é você. Depois da vinheta. Roda a vinheta. Tô aqui hoje com o Paty Araújo. Eu mesmo. Tem um filme Eu Mesmo e Irene, né? Eu mesmo, pra quem tiver no YouTube, ó, vai entender o que eu tô falando. E eu, Jerônimo Temel. A gente vai falar hoje sobre fracassar. A gente começou brincando, mas o tema é sério. O tema é bastante sério, na verdade, né? Jerônimo, você já vai começar me acusando de estar fracassando? Não. Eu vou te afirmar que eu, você e a Paty fracassamos em alguma área da sua vida, da minha vida, da nossa vida. Estou afirmando, né? Se você não fracassa em nenhuma área da sua vida, por favor, desligue desse podcast, porque ele não é para você. Agora, se você tem alguma área da sua vida que você fracassa, na área de cuidar da tua saúde, na área do seu casamento, na área do seu aspecto profissional, na área da sua saúde, na área do seu aspecto financeiro, na área do seu desenvolvimento pessoal, na sua espiritualidade, em ser tudo aquilo que você pode ser um projeto criado para dar certo, está dando certo para honrar a tua existência. Se você não fracassa em nada disso, bicho, parabéns. Cara, então se você não fracassa em uma área, cara, desliga, você tá autorizado. Desliga, bota uma música. Tá autorizado. Se você não tá fracassando em nenhuma área da tua vida, você pode desligar e vai ouvir uma música, vai ver um Netflix, mas não vê demais, porque aí vai começar a fracassar. Agora, se existe alguma área da tua vida que você tá fracassando hoje, esse podcast é para você. A gente vai falar como vencer o hábito de fracassar, e é um hábito que todos nós temos em alguma área da nossa vida, não tem pra onde fugir hábito. Onde que as pessoas fracassam, Paty? Cara, é forte isso mesmo, né? Até quando você escreveu o tema que seria hoje, caraca, é forte mesmo. E é verdade, cara, ninguém é perfeito, a gente nasce sabendo duas coisas, né? Ninguém é perfeito, todo mundo vai morrer, né? Ninguém é perfeito, todo mundo vai morrer. Então, alguma área nossa tá fracassando aí, com certeza vai acontecer. Aliás, eu poderia ir mais além, né? Pra mim só faz sentido a existência se for pra evoluir. Não tem o menor sentido você estar aqui, né? Pra mim, não faz o menor sentido estar aqui se não for pra evoluir, né? E a evolução só vem de um fracasso. Aí você fracassa e você evolui. Agora é importante... Fracassa, aprende, né? Evolui. Agora, a primeira lógica é a seguinte, Jerônimo, como que eu aprendi a fracassar? Como que as pessoas aprendem a fracassar no geral? Muito simples. Deixa eu te trazer uma estatística. Você sabe que aqui não é o podcast pra ficar falando de frase de para-choque de caminhão ou coisas do gênero. Muito pelo contrário. A gente pode até falar uma frase que te inspire a ir adiante, mas não é a base do nosso podcast. Tem um estudo que foi publicado no livro do Milagre da Manhã. Esse estudo está publicado no livro Milagre da Manhã, honrando a fonte, como é um padrão nosso aqui no podcast. E todo aluno nosso que passa pelo IGT aprende a honrar as fontes, né? Coisa tão rara hoje em dia. As pessoas citam frases, palavras, técnicas, métodos, sem mencionar a fonte. Então, tá lá no livro e a fonte fala o seguinte, e o livro fala o seguinte, a pesquisa fala o seguinte, que depois que a pessoa entra no mercado de trabalho norte-americano, por 40 anos, Paty, por 40 anos, ele trabalha. Mercado norte-americano, tá? Não tô falando do Brasil, não tô falando de outro lugar, tô falando dos Estados Unidos, que pode ser melhor ou pior do que o Brasil, mas não é disso que eu quero falar. A referência é de lá. A cada 100 pessoas que entram no mercado de trabalho, depois de 40 anos, uma é livre financeiramente. 4 podem parar de trabalhar depois de 40 anos de trabalho e viver do que fizeram. Não é rica, pode viver do que fizeram. As outras 95% das pessoas vão ter ou morrido ou precisam trabalhar na terceira idade, não porque querem, mas porque necessitam para completar a renda, ou dependem do parente ou do governo para viver. Nossa. Então, vou repetir o que eu tô falando. 5% das pessoas saem da média. Então, a média... Assustadora a estatística, né? A média não é você ganhar... Sabe aquela história que te contaram? Que você vai crescer, estudar, passar na faculdade, namorar, casar, ter um trabalho e se aposentar e curtir a aposentadoria. Então, isso é para 5% da população americana, pelo menos. Eu diria que no Brasil a chance de ser pior ainda é maior, porque se os Estados Unidos é a terra da oportunidade, no Brasil... Cara, e é conhecido como a terra da oportunidade, da meritocracia, de tudo isso. E de fato do não coitadismo. Do não coitadismo, não vitimismo. De fato você vê nos parques, tem muitas pessoas da terceira idade trabalhando nos parques. Você vai numa Universal não necessário. Mas é bom trabalhar na terceira idade, porque quer, Agora, para quem não quer, não é. Né? Você tá trabalhando porque você precisa,
porque senão o dinheiro não paga a sua conta, é difícil. Cara, desculpa te interromper, mas pegando essa estatística, tem sempre um momento que a gente fala pra você que tá aqui no YouTube, curtir e compartilhar. Se você não tiver no YouTube, curtir onde você tiver, dar no nota Spotify, e tudo mais. no Pegando iTunes. essa estatística aí, amigo, 5% vai sair da média, pelo amor de Deus. A cada 10 amigos... Ajuda a estatística. Vou melhorar. Compartilhe agora esse podcast, né? Compartilhe. Olha Vamos que até duro, esperar. olha que duro, Paty, olha que duro. Antes da gente esperar, de 10 amigos teus, só meio amigo, vai, então vamos melhorar, já que não existe meio amigo. A cada 20 amigos seus, só um vai chegar na terceira idade e poder parar de trabalhar e viver do que acumulou ao longo da vida. Os outros 19 vão precisar, ou vão estar mortos, ou vão trabalhar porque precisam, não porque querem, ou vão precisar de governo ou de família, de apoio familiar para viver. Então, a cada 20 amigos que você encaminhar, 19 vão se beneficiar desse podcast. E um vai ser esse cara. Se não for você, é simples, ó. Senta numa mesa com 20 pessoas. Podcast hoje é de matemática. Tá entendendo, né, minha gente? Senta numa mesa com 20 pessoas. Só uma daquelas 20 pessoas, provavelmente. É claro que isso é uma estatística é burra, Cara, mas deixa é isso que eu tô pessoal dizendo. compartilhar. Compartilha aí, vai. Vamos esperar. Aí você compartilha assim, você fala pra pessoa assim, você é um dos 19 ou você é aquele único que vai estar lá? Porque aquela tua história, né? A pergunta é bom que já gera curiosidade, já gera curiosidade, né? O cara vem. Então cara, vai, compartilha, vou tomar um... Compartilhou, toma um café. Caneca hoje é... Vamos. Beleza. Vamos entender por que nasce o hábito de fracassar, Paty? Primeiro é o seguinte, ele nasce porque a gente é ensinado a fracassar. Desculpa, posso comentar uma coisa Pode. antes? Tava pensando aqui, né? Você sempre fala da zona de influência ali, né? Que o meio nos influencia muito. Sim. E a gente fala sobre sair da média. Pra quê? Pra ser tudo que você pode ser. Pra ter resultados fora da média, uma família fora da média, um casamento fora da média, resultados financeiros, profissionais fora da média, né? E a gente viu nessa estatística que é cruel, né? A média é muito pequenininha. Então a tua zona, não, tava pensando nisso. a média é muito grande. A média é muito grande. E Os fora da média é muito pequenininho. Isso, de exato. cada 20 pessoas, só um vai ser fora da média. Então a tua zona de influência, de ter atitudes, a aprovação dessa zona de influência, desse teu meio, para você ser uma pessoa completamente na média, que vai ser uma dessas 80 e 90, cara, é muito grande. É muito desafiador. Vamos falar disso. A gente vai chegar nesse ponto. Esse ponto faz parte de uma explicação do porquê que a gente se mantém na média. Esse teu ponto que você trouxe, ele explica por uma das razões que a gente se mantém no fracasso. Na média e no fracasso. Eu queria só lembrar que quando a gente fala a palavra fracasso, é pra doer mesmo. Só que eu não acredito em fracasso. Você já deve ter ouvido eu falar isso. Não existe fracasso, não existe sucesso. Existe resultado. O resultado pode ser o que você quer, que é o que a gente chama de sucesso, ou pode ser o que você não quer, que é o que a gente chama de fracasso. Mas não há fracasso, não há sucesso, só há resultado. Por que muitas pessoas não saem do fracasso, Paty? Sabe? Olha que paradoxo louco. Vamos logo matar esse paradoxo aqui. Você sabe por que as pessoas não param de fracassar? Não, eu ia só tocar em você. Eu ia tocar na Paty, ela olhou pra mão, achou que eu tava apontando alguma coisa. Eu achei que você ia apontar minha unha ruída, meu fracasso ali. Não. Já, oi, é minha unha, isso sou tem eu. um nome, sabe qual é o nome disso? Ó, carapuça, né? Não era nada disso, eu ia tocar em você. Não ei, Paty. Assim, eu pensei minha não, unha. ela olhou pra unha, não era ei, Paty, era só isso. Carapuça. Vamos voltar. Nem lembrar o que eu tava falando. Sabe, olha que paradoxo louco. Você sabe por que as pessoas permanecem no fracasso? Não. Por medo de fracassar. Que doido isso, sério? Vamos refletir em cima disso? Sério? Como é que você ouve essa frase? As pessoas permanecem no fracasso por medo de fracassar. Eu não consigo entender o sentido dessa frase. Eu preciso que você realmente explique. Se você estiver vendo em algum lugar que possa comentar, comenta aqui, discute comigo essa frase. As pessoas permanecem no fracasso por medo de fracassar. A gente vai voltar nela no próximo podcast. Ah, não, sacanagem. No próximo você vai podcast. ser nessa. Vai que a pessoa acerta aqui não quero dar o spoiler. As pessoas permanecem no fracasso. Anota. As pessoas permanecem no fracasso por medo de fracassar. A gente vai analisar essa pergunta no próximo podcast. Anota aí. Que maldade, né, pessoal? Massa. Eu vou escolher a melhor resposta que eu achar aqui nas redes sociais pra gente trazer aqui como... Não vai ser o vencedor, mas eu vou trazer a melhor resposta que eu achar aqui pro nosso podcast, pro próximo podcast, beleza? Então, vou continuar aqui. Então, por que as pessoas fracassam? Não vai ser a minha, que meu cérebro tá bugado até agora. Primeira coisa, por que as pessoas fracassam? Primeiro, porque elas são domesticadas a fracassarem. Por que elas são domesticadas a fracassarem? Muito simples. A gente é treinado, capacitado, impulsionado para ser a média.
É isso que a gente é. Em tudo na vida, o que a gente busca? Ser a média. E pior, na escola, qual é o objetivo que a criança tem que ter? Passar por média. Alcançar a média. E se ela alcança a média, o que ela recebe dos pais? Parabéns, presente, foi a média, não ficou em recuperação, virou a média. Parabéns por ser a média. A gente já falou isso algumas vezes, né? Você tira 10 numa matéria e 3 em outra, você obriga a criança a estudar de que você tirou 3. Provavelmente a que a criança tirou 3 é a que ela menos gosta. Não é que ela não tem que estudar, não é que ela não tem que achar. É só o seguinte, acho que a gente já tá num nível de... É o conceito, né? É o conceito, isso. Pra gente entender como que funciona o mundo em que a gente vive e a que ele nos treina, né? É o conceito. Eu não sou pedagogo. Então não deveria estar falando sobre isso. Não, eu estou dizendo que você que é pedagogo talvez possa trazer uma discussão sobre isso. O Brasil tem um modelo de estudo em que se você tira 3 numa matéria e 10 na outra, nós somos treinados para fazer o nosso filho estudar a matéria que ele tirou 3. Só que normalmente ele tira 10 na que ele gosta ou que ele odeia. É a força do sistema, né? É a força do sistema. Aquele tirou 10, é aquele mais gosta ou aquele mais odeia? Provavelmente aquele mais Aquele mais gosta tem mais facilidade. E aquele tirou 3, aquele mais odeia, que ele tem mais dificuldade. E aí o que acontece? Você faz o moleque estudar que tirou 3, aí ele vai estudar que tirou 3, vai ter aula particular da que tirou 3 e aquele é bom, não tem nada, vai caindo. Né? E por que a gente não bota ele para fazer aula particular daquele é bom? Pra ele, ao invés de tirar 10, estar fora da média total. Total ali, né? Naquilo ali. Ser um matemático, um físico, um cara de história, um cara de horrível português. Em geografia, e tá tudo bem. E deixa ele ser horrível em geografia. Mas, Jerônimo, mas o sistema não é assim. Justamente é o que eu tô falando. O sistema não é assim. E é por isso que a gente é treinado. Pra ser a média. Isso é só um exemplo, tá? A gente está criticando os professores de jeito nenhum. Eu estou trazendo luz sobre um tema que em algum momento precisa ser discutido. Por quem? Pelos pensadores dessa área, que não sou eu. Né? Então não fale sobre isso. Não, eu vou falar e vou trazer o tema à tona, entende? E tá tudo bem, e se você não concorda comigo, tá tudo bem também, né? Agora não discorde de mim não, discorde da ideia. A gente tem que ir pro próximo nível disso, parar de discutir a pessoa e discutir a ideia. A gente pode ser muito amigo e você discordar da minha ideia, não tem problema nenhum. Então por que eu aprendo a fracassar? Justamente porque eu sou treinado para ser a média. Sou treinado para ser os 5% ou os 95%? 95%. O 95% é a média, né? O 95% é a média. E dentro desses 95%, a gente é treinado pelos 95%. Quantos tiveram pais... Foi o que eu tava falando no início, exatamente, você tá falando isso. Quantos filhos tiveram pais que são o 1%? Que enriqueceram por inteligência e foram treinados pelos pais a serem mentalmente desenvolvidos? Pouquíssimos. Quantos filhos são treinados para ter inteligência emocional, para aumentar a sua resiliência, para ter foco na solução? Quantos? Pouquíssimos. Os filhos são treinados para saber que 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 4 é 16, 6 vezes 6 é 20, nem sei mais, 6 vezes 6 é 36. É para isso que o filho é treinado. Treinado para aprender o que uma calculadora faz. Agora, treinado para ter foco na solução, que isso uma calculadora não faz, treinado para ter alta resiliência, que isso uma calculadora não faz, nosso filho não é treinado. E os pais não treinam. Agora, dura verdade. Não atribui isso para a escola a responsabilidade não, tá, bichão? É sua responsabilidade, é minha responsabilidade, é a responsabilidade da Paty, que os nossos filhos olham para o que tem que ser feito. E aí o nosso filho é treinado o quê? Para ser a média, para ter entre 95, para passar de ano, para estudar para passar, para estudar aquilo que ele é ruim e não aquilo que ele é bom, para ser a média de tudo. Assim que a gente treina ele. A gente treina ele para saber que dinheiro não dá em árvore. Que dinheiro não traz felicidade. Que dinheiro é limpo ou sujo? Essa não chegou não chegou pra você. Dinheiro não. É sujo, dinheiro sempre foi sujo. Não bota dinheiro na mesa, verdade, dinheiro é o quê? Verdade, dinheiro é sujo. Dinheiro é sujo, não bota dinheiro, não pega dinheiro é sujo. Isso vai ficando enraizado, criando conexões neurais na criança, que a gente vai crescendo, que dinheiro é sujo, né? Que dinheiro é o pecado. Onde tem dinheiro tem pecado. Já ouvimos isso várias vezes. Onde tem dinheiro tem pecado. Quem diz que onde tem dinheiro tem pecado? Onde tem dinheiro tem matar a fome das pessoas. Onde tem dinheiro tem levar água limpa para as pessoas. Onde tem dinheiro, dinheiro só potencializa quem você é. Dinheiro é um recurso, né? Você vai fazer o que você quiser com ele. Então, vamos lá. Então a gente é treinado para fracassar. Beleza até aqui? Até aqui tá tudo bem. A gente é treinado para fracassar. Talvez você tenha tido uma educação financeira adequada, mas talvez não tenha tido no relacionamento, né? Talvez você tenha sido educado que o homem tem que ter um certo comportamento dentro de casa e a mulher um outro comportamento dentro de casa. E aí, de repente, o que você foi treinado te faz ser a média e nunca ter um casamento extraordinário, né? Hoje, tem quantas famílias sentam harmoniosamente numa mesa, num almoço e conversam entre si?
Né? Eu, Paty, João e Carol sentamos e conversamos sobre Fortnite do João, sobre Minecraft da Carol, sobre as mudanças que eu estou fazendo na minha empresa, sobre a nossa próxima viagem, sobre o nosso carro, sobre o visto da empresa que a gente está abrindo fora do Brasil. Tudo isso a gente conversa no almoço, sem celular, sem iPad, sem televisão, conversando. Quantas famílias fazem isso? Coisa simples, né? Simples. Mas que não é simples acontecer por aí. Porque foram treinadas de outra forma. Porque foram treinadas que existem, foram domesticadas. E aí fazem o que com seus filhos? Repetem. Então alguém, alguma hora, precisa quebrar essa cadeia, essa corrente, que vai só se repetindo. Que é isso que a gente faz. A gente acorda e repete. Nosso cérebro é programado para repetir. Para repetir. Acordar e repetir. Almoçar e repetir. Você chega numa comida, aquilo, você vai para o mesmo lugar. Você chega no mercado, você vai para o mesmo... Quando você chega no mercado, você vai para... Começa pelo mesmo lugar. Pelo mesmo lugar. E termina pelo mesmo lugar. Se você vai escovar o dente, você começa provavelmente pelo mesmo dente. Eu poderia ficar aqui mencionando 30 coisas que a gente é treinado para repetir. E repete aquilo que a gente aprendeu. E o que a gente aprendeu provavelmente foi de um grupo de pessoas que é o 95. Quem te ensinou? Quando chegar no final da vida, repara, vai estar no 95% ou vai estar naquele 1% que ficou rico e milionário? Provavelmente a gente aprendeu de pessoas que estão no 95%. Eu honro minhas professoras. Eu honro todo mundo que me ensinou na vida. Só que alguém precisa quebrar essa cadeia. Alguém precisa quebrar essa corrente. Alguém precisa mudar isso na história. Entende? Então esse é o ponto. Então a gente aprende a fracassar. Mas beleza, Jânio, mas por que a gente continua fracassando, Paty? Por quê? A primeira você já respondeu. Porque o meio em que a gente vive... reforça o comportamento do 95. Porque é normal. O cara chega num grupo de amigos e fala assim, porra, o cara casado, ou namorando, ou estando num relacionamento. Porra, peguei uma mulher ontem, tu nem imagina. E a galera ri. E bate palma. Ah, no meu meio não é assim, então parabéns, mas em muitos meios é assim. E o cara que se incomoda com aquilo acaba tendo que rir para ficar fazendo parte, porque o ser humano, ele foi desenhado biologicamente para pertencer. Você tá vivo hoje, a Paty tá viva hoje, eu tô vivo hoje, porque os nossos ancestrais pertenceram a um grupo. Porque quem não pertencia a um grupo morria de fome, morria de solidão, morria sozinho, porque quando adoecia, envelhecia, não tinha quem cuidasse dele. Então pertencer a um grupo nos salvou. Então está na nossa genética que a gente tem que pertencer. Não pertencer é uma dor muito forte, é uma dor muito forte. Que faz você agir diferente. Por exemplo, grupos. A pessoa vai e chega num ambiente que tá todo mundo sem máscara, você tá de máscara. Cara, você começa a se sentir um ET. Parece que você tá errado. Parece que você tá errado. As pessoas ficam olhando pra... E é você muito sente comum, até né? que Você vê eu não os sei grupos se as pessoas olham pra você, mas você até sente que parece que as pessoas estão olhando pra você. Que você tem uma coisa esquisita, né? E aí, você olha grupos, é o grupo... Não é pra botar... Eu não quero dicotomia não, tá? Eu tô constatando um fato. Você vê um grupo todinho de máscara e um grupo todinho sem máscara, né? Qual é o certo e qual é o errado? Eu não quero entrar nesse mérito agora, mas o fato se é que existe certo e errado, né? Mas sem entrar nesse mérito, o fato o grupo vai se repetindo. É muito difícil ficar de máscara, né? No grupo sem máscara. A gente tava outro dia lá, um grupo se juntou na beira da praia, lembra desse dia? O grupo se juntou, eram uns 8 adolescentes, 7 estavam de máscara e um tava sem. Durou 1 minuto. Ele olhou, eles tinham acabado de se juntar. Olhou, falou. Aí ele fez assim, e tirou a máscara. Por quê? Porque ele achava que o certo era ficar sem máscara? Não, porque o grupo dele estava sem máscara e ele era o não pertencente àquele grupo. É muito forte, então, é muito forte. Isso aí. Então as pessoas tendem a repetir padrões, repetir processos, por isso que a gente reforçar. Continua. No comportamento. A segunda coisa que você tem que ter em mente, agora quem está ouvindo a gente precisa parar e pensar. Muitas pessoas fracassam porque tem algo que no coaching a gente chama de ganho secundário. O que é o ganho secundário? O que a pessoa ganha por estar fracassando? Tem uma literatura... No caso da máscara, né, que a gente acabou de dar um exemplo, o cara ganha integração social. E muito mais, né, Paty? Tem um livro sobre crenças de programação neurolinguística, que, se não me engano, é do Robert Dilts, que ele conta a história do cara, olha que louco, ganho secundário. Ele estava doente e nunca tinha tido tanta atenção da família e dos amigos quando estava doente. E por que ele não se recuperava da doença? Porque ele tinha um ganho secundário da atenção pela doença. Então ele permanecia em estado de doença. E a gente sabe o quanto
a mentalidade tem muita aumenta a força imunidade, pra isso, baixa a imunidade, tem interferência direta. O Dr. Rafael Brandão, para mim, um dos maiores Foi dele que eu acabei de lembrar também. Um dos maiores oncologistas do Brasil, né? O Rafael Brandão, o Rafa, né? Ele sempre me diz isso. Às vezes, a forma como o cara entra no meu consultório me diz muito, antes de eu ver o tipo de câncer dele, se ele vai se curar ou não. A atitude dele diante da doença diz muito sobre como vai ser o tratamento dele. Então, claramente, é isso que acontece. Então, a pergunta que você tem que se fazer agora é, naquela área que você está fracassando, aquela que você fracassa, né? Aquela que eu fracasso, que a Paty fracassa, a unha da Paty, qual é o ganho que ela tem por estar roendo unha? Eu sei. Qual é o ganho que você tem por estar roendo unha? Um consolo, né? Assim, um consolo, exatamente isso, te acalma, diminui seu estresse, não é isso? Ali na hora ela tem um ganho imediato que é acalmar o estresse, e ela tem uma perda imediata, né, que é depois de que a unha dela fica toda feia, e ela perde, e tem que fazer a unha uma vez por semana, e dura 2 dias, mas na hora ela ganha a diminuição da aflição, porque fica tudo assim, parece que se eu morder e tirar um negocinho vai acalmar a aflição. E vai resolver. Sabe qual é a mesma lógica? O cara que fuma, se eu fumar um cigarrinho me acalma, e acalma mesmo na hora, né, só que a perda vem no médio prazo, né, e aí a pergunta que eu te faço é, aí essa é a grande pergunta, como que você pode ter o mesmo resultado do acalmar roendo a unha sem ter que roer a unha? Ter a atenção das pessoas sem ter que ficar doente, sem ter que ter a atenção da pessoa sem ter que ficar doente. Você não ficar no ganho secundário, É isso. Eu lembro que um professor que eu tive... Mas foi uma pergunta, tá? Sobre a sua unha. Literalmente eu te perguntei. Qual é a forma que você pode ter a mesma sensação de serenidade, de acalmar o estresse, sem ter que ser roendo a unha? Eu poderia pegar um alicate e cortar o que tá me incomodando. Isso te acalma? Isso acalmaria. E é viável você andar com alicate e toda hora que você sentir isso, você cortar a unha? É? Quer testar? Botar na bolsa. Quer não testar? Tô nem saindo de casa quase. Quer testar para as próximas vezes? Quero. Tá. Existe alguma outra coisa que você pode fazer além de usar o alicate? Música de pensando. Tem, Fernando? Não sei. Teria que pensar mais. Eu tive alguns clientes na minha jornada que alguns falavam que tomar um chá, né? Então, ao invés de botar a unha na boca, tomar o chá é uma chá coisa para alguém. Não ia resolver, não. O alicate ia. Alicate ia? Né? Pra você funciona? Então pra tá bom. mim. Depois você me conta como é que foi. Então, como é que você vai fazer isso na prática? Me fala na prática. Isso aí é pra você que tá ouvindo a gente, tá? Então, a sua pergunta é, caramba, eu tenho fracassado muito no meu peso. O que você está ganhando com esse peso? Vou te dar um exemplo de um cliente que eu tive. Na verdade, não foi cliente, uma pessoa próxima, mas foi por 1 ou 2 sessões e foi por conversas coach que eu tive com ela. Né? A pessoa engordava, não era porque gostava de comer, ela gostava de estar na mesa com as pessoas, conversando, e já que ela estava na mesa, ela comia. O ganho secundário era o quê? A interação com a família. Então, ela poderia, por exemplo, sair da mesa e combinar com a família, que ao final do café a gente ia para a varanda conversar. Por exemplo. No final do almoço é para a varanda tomar um café juntos. Tomar um café juntos, por exemplo. Então, ela tem o mesmo ganho que ela tem fracassando na alimentação, mas ela tinha um ganho de estar com as pessoas. Porque assim, né? Ela sentava pra almoçar, almoçava, aí chegava um filho, aí ele ficava com o filho, aí tava ali, comia mais um negocinho. Aí chegava a mulher, aí comia. Então, como que ela... Aí corta mais uma fatia de pão, aí passa corta mais ali, uma manteiga passa de uma novo, manteiguinha, bota mais um café. É isso aí, é quando via, comeu 3 vezes o que ele comeria naturalmente, não porque ele queria comer, mas porque ele queria interagir com as pessoas. Então, esse é o grande ponto. Ah, mas ele poderia comer todo mundo junto, também era. Vou andar com alicate. Parabéns, bate aqui. Show. E pra você que tá em casa ouvindo a gente, seja onde você estiver ouvindo a gente, você tem que pensar aí, no que você está fracassando, o que talvez esteja te trazendo um ganho secundário pra você continuar fracassando. Tem pessoas que continuam na casa dos pais, até os 30, 40, 50 anos. Naquela hora que você falou, né, tá me perguntando mesmo da unha, um professor meu de filosofia, maravilhoso esse professor, inclusive, Roberto Falcão, cara, sensacional. Aquele você professor volta e meia fala dele pra mim. Que quando começava a falar, sabe, tinha gente que vinha de outras salas pra assistir demais, a aula, né? dele, o cara, sensacional. E aí ele sofreu um acidente de carro, quebrou o nariz, quebrou um monte de coisa, antes de eu conhecê-lo até. E aí ele contando uma vez uma história, ele falando, não, aí período do acidente, passei alguns meses, não sei o que, na casa da minha mãe, que é claro, não queria ter o filho acidentado, mas ganhou ter o filho dentro de casa para uma mãe, vários meses podendo cuidar do filho todos os dias. Então é claro que minha mãe ficou com o coração apertado. Mas ao mesmo tempo teve o ganho do filho. Né, o ganho do filho ali. Claramente ele deu um exemplo disso. E por outro lado, você vê homens, mulheres que ficam com 20, 30, 40, 50 anos dentro da casa dos pais, não porque querem, mas porque tem algum ganho de estar lá dentro
que eles não pensam, como que eu posso ter esse mesmo ganho lá fora? E aí não tem. E aí permanecem dentro de casa, às vezes, tendo um ganho secundário, né? Às vezes ele só precisa contratar uma pessoa que lave a roupa dele e ele vai permanecendo. Ah, Jerônimo, mas é tão simples assim? É porque isso acontece não em nível consciente. Isso acontece em nível abaixo da consciência. Isso é só um piloto automático que se repete. A mágica que abre a gaveta e a roupa tá lá dentro passada. Como eu, né? Eu sinto impulso de ruim. Às vezes nem sabe que tá ruim. Né? Às vezes nem percebo. E alguém que para, que te faz perceber isso. Aí quando você percebe, você tem a oportunidade de pensar numa solução e vencer daquele ganho secundário, né? Beleza. E agora vamos entrar, assim, deixa eu ser transparente contigo. Já estamos aqui quase com 30 minutos de podcast e isso aqui, eu, às vezes, para treinar uma pessoa a não fracassar, eu fico 3 dias com ela dentro de um WA. Não dá pra, vou sendo muito transparente contigo, tem transformações que eu consigo te ajudar a gerar ou a iniciar aqui dentro de um podcast. Tem coisas que eu preciso que você entre dentro de um ambiente estruturado, como é a comunidade no comando. Tem coisas que eu preciso de 3 dias ao vivo com você ali. Então, não seria íntegro eu te falar que num bate-papo de 30 minutos você vai parar de fracassar. Eu quero que você se alerte, comece a tua jornada para parar de fracassar naquilo que te treinaram a fracassar. Que é o primeiro passo da mudança. E eu quero continuar te ajudando de forma gratuita, se você quiser. Toda quarta-feira, 1h da tarde, vai ter live no canal do YouTube. Toda quarta-feira. Até quando? Até eu decidir que não vai ter mais. Quero ver quem vai estar aqui no podcast na primeira live. Projeto novo. Na verdade, esse podcast vai ao ar depois da primeira live, né? Então, a partir da segunda, Da segunda. Então, a partir da segunda live, quero te ver lá. E se você já estava na primeira live, você já sabe qual é a nossa hashtag da live. Bota aqui nesse podcast a hashtag da live pra eu saber que você foi. Não vou contar qual é. Bota na live, bota pra eu saber que você teve na live. Porque viagem no tempo, né? Sim, entendi. Olha a viagem no tempo. Esse podcast está sendo gravado antes da primeira live, mas vai ao ar depois da primeira live. Exatamente. Então bota a hashtag da nossa live, que eu vou saber que você esteve lá. Você que já sabe do futuro, já sabe da hashtag, escreve aí. Você que já sabe do futuro, mas foi no passado, né? Escreve aí. E lembra da nossa próxima frase, né? Não, você quer que eu lembre coisa demais, já tô no passado do futuro. O medo de fracassar nos mantém no fracasso. Escrevi. Né? Não é isso? É isso? Foi assim que eu falei? Já nem sei mais como foi que eu falei. Aqui, ainda bem que eu escrevi. As pessoas permanecem no fracasso por medo de fracassar. É isso, a gente vai discutir isso na próxima live, no nosso próximo podcast. Então vamos lá, eu vou te dar a dica, a técnica, o mais importante, que é o que eu treino com o que eu vou te ensinar agora, o que eu vou dividir com você agora, pra gente crescer junto, é o que eu uso com os meus filhos. Né? Então, sinta o amor que eu tenho pelos meus filhos passando pra você agora. As pessoas, pra não fracassar, Paty, elas se preocupam muito com números. Elas se preocupam muito em ter o corpo ideal, em ter a quantidade de livros que elas vão ler. Isso é disruptivo. Em ter a quantidade de dinheiro que elas querem ter. Elas se preocupam muito em ter, mas elas esquecem de ser as pessoas que vão ter aquilo. O caminho é o que eu vejo, eu crio. Aquilo que eu crio na minha vida, eu sou, faço e tenho. As pessoas olham muito pro tenho e esquecem de olhar pro ser. Então, por exemplo, com os meus filhos, o que eu trabalho com a Carol hoje, atualmente? Eu não trabalho com ela quantas abdominais ela vai fazer de manhã. Eu não trabalho com ela quantas flexões ela vai fazer de manhã. Eu trabalho com ela que ela seja uma pessoa que malha, que ela seja uma pessoa que faça atividade física, que ela seja uma pessoa que tenha uma vida saudável. Quantos abdominais ela vai fazer? Eu não estou preocupado com isso. Isso vai vir com o tempo. Quando eu comecei com ela atividade física, ela fazia 10 polichinelo e ficava... Hoje ela faz 3 séries de 10 de polichinelo, faz 10 flexões de braço com o joelhinho no chão, faz 3 séries de 10 abdominais, faz muito mais. Mas eu não estou preocupado com o número dela. Eu estou preocupado em ela ser uma pessoa. João, por exemplo. O João já malhar não é a questão dele. O João busca um equilíbrio emocional maior. Ele quer ter um equilíbrio emocional maior. Então, o que eu trabalho com ele não é quantos minutos ele medita, ele ser uma pessoa que medita, entende? Ele começou com 1 minuto, ele começou respirando fundo 10 vezes, hoje ele medita 4 minutos e eu sinto que eu posso deixar ele mais, eu só vou no 4 para ele ganhar o hábito de ser uma pessoa que medita. Então isso é o mais disruptivo. As pessoas, sabe, Paty, elas querem ter, mas não querem ser.
Elas investem tempo em ter o corpo ideal, ter o dinheiro, mas não são pessoas inteligentes com dinheiro, não são pessoas que são saudáveis, não são leitores. Quantas páginas por dia eu tenho que ler? Dane-se o número de páginas. Você tem que ser um leitor, uma pessoa que senta e tem prazer de ler. Isso é o mais disruptivo que você pode fazer para começar a parar de fracassar. Jerônimo, como que eu faço isso? Vou te dar 2 caminhos para você fazer isso. Vem para a live de quarta-feira, 1h, que eu vou te ajudar com isso, vou começar a te ajudar, ou entra na comunidade no comando, né, que você tem tudo lá de forma estruturada, para você de forma estruturada. Os 2 lugares, a gente foca muito nisso, em ter a estratégia para ser aquela pessoa. Mas você já entendeu, você já consegue começar a gerar mudança na sua vida agora. Seja a pessoa que vai fazer as coisas que têm que ser feitas para ter aquilo que você quer ter. Enquanto você não for essa pessoa, você vai continuar lutando pelo ter. E o ter é muito difícil sem ser. É muito difícil você ter um corpo ideal sem ser uma pessoa saudável. É muito difícil você ler 12 livros no ano sem ser um leitor. É muito difícil você emagrecer sem ser uma pessoa saudável. É muito difícil você ter equilíbrio emocional sem ser uma pessoa que medita, ou sem ser uma pessoa que cuida das emoções. Então, seja a pessoa que você tem que ser para poder ter aquilo que você quer ter. Acho que essa, para mim, nada é mais game changer. Instala o hábito do que ser isso. do que você quer, né? Na sua área, do que você Naquilo quer. que você quer. Que aí você vai ter. É isso. Eu quero ter uma promoção. Para de querer ter uma promoção. Seja um profissional diferenciado. Seja um líder inspirador. Para de querer ter. Entende a lógica? As pessoas querem ter. Eu quero ter uma promoção. Mas não querem ser. As pessoas querem ter um negócio, mas não são o tipo de pessoas que são empresários onde elas estão, empreendedoras onde elas estão. Né? Então, assim, acho que a gente já ficou claro que as pessoas precisam fazer. Esse conceito é incrível. É isso. Incrível. Teu próximo passo, anotar na tua agenda que quarta-feira, 1h, se inscreve tem live aí, o link comigo. vai estar lá, não vai? O link já vai estar aqui. Se você na estiver num descrição. lugar que tenha botar link, vai estar. No Instagram vai estar na minha bio. No YouTube vai estar aqui embaixo. Em outros canais, pode ser que não tenha lugar para botar link. Aí vai no YouTube e acha. Ou no Instagram e acha o link lá. Se inscreve, né? Ativa o sinetinho, bota tudo que tem toda quarta-feira, 1h. Até quando, Jerônimo? Não tem ideia. Vai ficar gravado? Não gravamos ainda a primeira. Provavelmente não vai ficar gravado. Porque tem certas coisas que só dá para fazer ao vivo. Então, provavelmente não vai ficar gravado. Então, organize a sua agenda. Por que é 1h? Você não precisa acordar mais cedo nem dormir mais tarde. É só você se organizar na hora do teu almoço para estar presente com a gente. Massa. Vou adorar ver a galera lá. Bora, lá. então? Não sai da média. Bora matar esse hábito de fracassar e começar a ter o hábito de ter sucesso? Vamos. E próximo podcast... Vamos falar da frase. Vamos falar da Bota frase a resposta lá. aí pra eu saber Meu quem cérebro acertou. está bugado. Vou escolher até aqui agora. 1, 2 ou 3 respostas incríveis pra poder falar no próximo podcast. Um abraço pra você. A gente se vê na live quarta-feira, 1h, na comunidade no comando ou no próximo podcast. E... Vamos! Tchau!